Olá, seja bem-vindo ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer histórias de empreendedores que nasceram e criaram seu próprio negócio dentro da sua cidade e prosperaram. E o meu convidado de hoje... Ué, cadê meu convidado de hoje? Você não, Stitch. Meu convidado de hoje vai ser a Angélica. Chega pra cá, Angélica. Senta aqui, vamos conversar. O pessoal tá doidinho pra conhecer sua história. Stitch, muito obrigado pela sua vinda. Dá um tchauzinho novamente aqui pro pessoal. Obrigado pela sua vinda, Stitch. E aí, Angélica, como que você está? Muito bem, Henrique. Obrigada primeiro pelo convite, pela oportunidade. Se aproveite e já apresenta pro pessoal. Quem é a Angélica? Bom dia, pessoal. Eu sou a Angélica da Big Bon Toys. Moro em Umuarama há 13 anos. Sou mãe da Giovana, casada com o Denis. Isso aí é isso. A Angélica, ela trabalha no ramo de delícias, eu gosto de falar, porque tem tudo lá. Tem desde presente, comida, mas eu não vou ficar falando da empresa dela, não. Quem vai falar hoje vai ser ela. Angélica, antes da gente entrar nessa parte, me conta um pouco mais sua história, como tudo começou, de onde saiu, quem é a Angélica. Pode começar desde o princípio mesmo. Eu sei que você começou bem novinha, já me falaram um pouco da sua história, vou deixar você explorar esse lado. Bom, eu sou filha da Dona Arlete, né? Eu comecei com 7 anos. A minha mãe, ela tinha uma banca, ela trabalhava também no Paraguai. E ela me inspirou bastante. Eu falo que eu aprendi a vender com ela. Então, por ela sempre trazer novidades, viajava para Foz, tal, ela comprou uma caixa de chiclete da Barbie para mim. E foi onde eu comecei a vender na escola. Então, assim, eu comecei a vender chiclete da Barbie na escola com 7 anos. Eu sempre vendi Hermes, Avon, Abelha Rainha. Então, assim, eu sempre gostei de vender. Então, com 16, na realidade, antes dos 16, né? Com 8 anos, a minha mãe montou um comércio em casa, onde eu trabalhava. Então, eu trabalhei dos 8 aos 16 anos em casa, cuidando do comércio. Que legal. E quando você começou a vender chiclete ali com 7 anos, qual que era o intuito principal de você ir para as vendas lá tão cedo, tão nova? Guardar dinheiro, né? Até brinco, né? Eu falo assim, eu não nasci herdeira, eu nasci guerreira. Mas eu gostaria de ter nascido herdeira, tá, gente? Nada contra os herdeiros. E o que você acha que isso contribuiu para sua carreira onde você chegou hoje, você ter começado tão cedo? Rick, eu acho que contribuiu tudo, né? Até assim, eu tenho uma bagagem muito grande, eu só tenho que agradecer a minha mãe por isso, porque se eu não tivesse começado tão cedo, eu falo que eu não estaria preparado para a vida. Porque eu fui criada somente eu e minha mãe. Minha Certo. mãe saía, ia trabalhar e eu ficava sozinha em casa. Eu tive que começar a ficar sozinha em casa desde os 5 anos. Nossa, a responsabilidade veio muito cedo. Eu lembro assim, não querendo entrar nessa parte de tristeza, mas não tinha quem cuidar de mim, porque minha mãe separou do meu pai e eu tinha 4 anos. Então, assim, a responsabilidade veio para mim muito cedo, né? Então, assim, minha mãe não. Eu tinha aquele sonho da minha mãe me levar na escola com um carro, sabe? Dia de chuva eu tinha que ir a pé. Então, assim, a minha infância foi muito sofrida. Então, eu sempre lutei muito para ter um futuro bom. E você conseguiu. Estou conseguindo e para dar um futuro bom para minha filha. Que legal. E para quem passa pela mesma situação que você passou, qual que é a dica que você deixa para as pessoas conseguirem chegar onde você chegou também? Lutar, planejar, sonhar, não desistir, fazer o algo a mais. Eu falo que todos os lugares que eu passei, nas empresas que eu passei, foi por sempre fazer o algo a mais. Mas não fazer o algo a mais com segundas intenções, por interesse. Ser de você mesmo, sabe? Que eu sempre me destaquei, mas porque eu cuidava das empresas como se fossem minhas. É isso, com certeza é um diferencial. E aproveitando a sua trajetória, então você vendeu chicletes, depois você abriu um negócio na sua casa, né? Dos 8 aos 16 anos. E depois como que foi dali para frente? Com 16 anos, eu participei de uma seleção. Eu falo que ali foi um abre-portas na minha vida. Na realidade, eu morava em Guaíra. Com 16 anos, eu fui convidada a participar de um estágio, de uma seleção de um estágio por os melhores alunos da escola naquela época. Que legal. Então, tipo, acho que era 2 alunos de cada escola por melhores notas. Eu consegui entrar no IAP. Então você sempre foi estudiosa. Não,
Sempre me dediquei. E ali eu fui sabendo que eu era boa. Eu não sabia que eu era boa. Mas com o meu antigo chefe... Fala chefe, né? Não é o termo certo, né? Começava a me elogiar. Eu entrei como estagiária, mas eu não simplesmente fazia uma informação de corte, que era uma autorização para cortar uma árvore. Uhum. Eu fazia o café, eu limpava o escritório, eu fazia algo a mais. Nisso Sempre foi proativa. sempre proativa. Isso foi, eu acho que foi o diferencial na minha vida. Me convidaram para trabalhar na Emater. E aí foi indo. E com 21 anos, eu nunca quis, assim, estabilidade. Eu queria dinheiro. Eu fui para Maringá. Eu saí de Guaíra e fui para Maringá. E ali, eu acho que foi uma bagagem muito grande na minha vida. Trabalhei na GVT bastante tempo, aprendi bastante coisa lá. E é isso. Sempre na área de vendas? Praticamente. Lá, meu primeiro trabalho, eu aprendi a alocar, vender equipamento para construção civil. Não sabia o que era uma bailarina, um martelete, tive que aprender. Mas eu entrei na GVT. A GVT é uma empresa de telefonia, que lá eu entrei em várias áreas. Mas na retenção, foi assim que me deu uma bagagem maior, que fazia com que o cliente permanecesse na base. É um pós-venda? Não, os clientes ligavam lá na GVT, hoje é a Vivo, se eu não me engano, a GVT, e queriam cancelar a linha. Entendi. Então, era o departamento que eu trabalhava, o setor que eu trabalhava. Só que lá tinha muita capacitação. Então, tinha muito feedback. Então, assim, foi uma empresa que me preparou muito. Que legal. Então, você conseguiu entender as opiniões externas e aplicou para sua vida. Sim. E esse é um diferencial que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, levam feedback como crítica, né? Sim. E não conseguem entender. Até brincava que era um feedback, um pito construtivo, né? E depois disso, você continuou na sua trajetória, voltou para Umuarama. Daí eu vim para Umuarama. Aí, Umuarama, eu trabalhei com telefonia também, mas eu queria entrar em uma empresa que eu pudesse crescer. Eu consegui entrar na Nutrifoz, que foi uma empresa que eu consegui uma boa parte das coisas que eu tenho hoje. Depois eu tive a oportunidade de comprar, ter com um sócio, né, a Big Bom. Só que a Big Bom era uma indústria de biscoitos de polvilho. Que estava... Não tem nada a ver com essa Big Bom. Não, que estava praticamente falida. Certo. E eu tinha um sócio e nós combinamos que eu cuidava do comercial e ele do financeiro das outras áreas. Certo. Então, assim, no primeiro mês, eu já fui para a estrada com o vendedor. A gente aumentou já, tipo, o faturamento X, a gente dobrou naquele mês. Também o faturamento estava baixo, não era difícil, né? Aí, no segundo mês, triplicou. Aí, só que assim, por essa ausência, eu ia segunda e voltava sexta, minha filha tinha mais ou menos uns 4 anos. Eu sentia a necessidade de trazer alguma coisa para ela. Eu vi um pintinho pula-pula, aqueles que vendem conveniência. Certo. Eu me encantei. Eu falei, eu quero vender esse brinquedo. Aí entrei em contato com a indústria. Só que como não era um produto que a gente vendia, o meu antigo sócio demorou ainda uns meses, quase 6 meses, para autorizar a gente. Vai colocar na linha. A gente colocar em linha. E daí a gente vendia os biscoitos de polvilho, ia para o Mato Grosso do Sul, um exemplo. 12 mil reais em um caminhão para o Mato Grosso do Sul. E nisso a gente colocou os brinquedos de confeito e a gente viu que com 50 mil e o caminhão. De 12 para 50, e a gente não tinha dor de cabeça de produção. Aí, com o tempo, a gente viu que distribuir era melhor que fabricar, né? E sem falar que a gente se apaixonou pelos brinquedos. E foi indo. Aí, o ano passado, nós estamos em 2025. No início do ano, tive a oportunidade de comprar a parte dele. E isso lá da indústria ainda, da distribuidora, no caso. Da distribuidora. E fiz a empresa com a minha cara. Tô fazendo a empresa com a minha cara. E da onde surgiu a ideia da Big Bom Toys? Que daí você trouxe essa proposta diferente pro varejo. Como que você chegou de indústria, distribuidora e agora varejo, na ponta? Então, eu sempre gostei muito do atendimento direto, assim, com o público.
E daí, lá em Perobal, eu não tenho como atender bem o público. Eu resolvi, assim, eu queria ter um showroom. Até andei procurando os lugares lá em Perobal, em Umuarama. Tinha ideia, assim, do showroom ser semelhante ao da distribuidora, que lá nós trabalhamos com doce, brinquedo, papelaria. Qual que é o tamanho do seu mix lá hoje? Só para o pessoal entender. Hoje nós temos em torno de 1.000 itens. E como que você queria trazer tudo isso para um mostruário, não sei como que vocês chamam isso, dentro de uma exposição que você queria fazer. Pois é, o meu pensamento era diferente. Certo. Aí eu resolvi, eu achei o ponto, falei, como eu moro em Umuarama, um dia saí ali com meu marido na Avenida Paraná, falei, vamos procurar um ponto. E achei ali na Pucarana, falei, não, aqui é um lugar legal. Contratei a arquiteta, falei mais ou menos, mas eu tenho um bom gosto também, arquiteta. Isso sem ter locado ponto ou já tinha locado ponto? Não, eu escolhi o que eu queria fazer e daí fui atrás de locar o ponto. Legal. Aí eu loquei o ponto e contratei a arquiteta em seguida, tipo, no dia posterior. Certo. Aí ela fez o projeto, só que ela fez um projeto diferente do que eu pedi. E eu me encantei, me apaixonei. Comprou a ideia dela. Comprei a ideia dela. Daí eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou ter que mudar o foco. Porque não que os produtos da loja eu não poderia colocar, tanto que tem uma parte ali, alguns itens. Mas eu falei, eu vou ter que pagar esse investimento. E para isso eu preciso de produtos de valor mais agregado, eu preciso ser diferente. Eu preciso inovar para eu conseguir. Porque eu não queria uma coisa diferente. Eu queria aquilo. Entendi. Entendeu? Daí eu comecei a buscar produtos que poderiam se encaixar na loja. Comecei a pesquisar, viajar. E foi mais ou menos assim. E como que foi essa experiência para você? Sair de uma distribuidora e começar a pesquisar produtos para dar certo para o seu varejo. Trazer esse mix totalmente diferente, talvez, do que você trabalha na distribuidora. Então, na realidade, nós continuamos com a distribuidora, né? Que é o meu carro-chefe. E que nós atendemos Paraná e Mato Grosso do Sul. Certo. E agora, com a loja, tá sendo um projeto que eu me apaixonei. Só que eu tenho que fazer as duas darem certo, né? Continuar. Certo. Só que é muito gostoso. É tanto que cada produto que tem na loja eu escolhi. Eu me apaixonei, cada fornecedor. Não coloco qualquer fornecedor na loja. Eu compro cada produto como se fosse para mim. Que legal. Logo a gente vai falar um pouquinho mais deles e eu quero provar um pouquinho deles também. Opa. E assim, essa vontade latente de empreender sempre existiu ou ela aconteceu? Não, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. Eu nasci vendedora. Fala assim, não vendedora de argumentação. Posso dizer que eu não tenho a melhor argumentação, mas eu consigo vender muito bem aquilo que eu me apaixono. Certo. Então, aquilo que eu acredito, eu vendo muito bem. Então, por isso que eu vendo só aquilo que eu me apaixono. Que legal. Parabéns pela sua inspiração, porque se você não apaixona, não tem como, fica forçado, né? Fica uma venda não autêntica. Porque se eu não acredito no produto, ou se eu acho que o produto não é de qualidade, isso na distribuidora também. Eu não vou colocar. E qual está sendo o seu maior desafio no varejo? Que é diferente da distribuidora, por exemplo. Olha, uma das coisas que está me incomodando é a concorrência. Falo, não por nada. Eu falo na questão, porque lá em Perobal, na distribuidora, os nossos concorrentes, nós somos parceiros. Nós emprestamos produtos, nós temos parcerias. Eu vejo que no varejo, eu não sei se é porque nós viemos inovando, está sendo diferente. Para mim está me incomodando, porque eu não vim para prejudicar ninguém. Eu acho que cada um tem o seu comércio. E até eu já andei indicando um exemplo. O pessoal veio ali na loja e queria uma bolsa. Falei, olha, eu não tenho, mas em tal lugar tem. Eu passei as opções. E a concorrência, tirando foto de vitrine, mandando funcionários na loja. Não que não possa, mas assim, você vê que está mandando funcionários olhando todos os itens, preços, passando o WhatsApp para saber nossos preços, sabe? Isso é a única coisa que está me incomodando. No resto, estamos sendo bem recebidos, está muito gostoso. Seria isso. É bom que você aponta. Quando o concorrente ele te procura, ele vai atrás de você, significa que você está na frente. Significa que você aponta. Isso é um bom sinal.
Mas trazendo agora um motivo a mais, assim, o que motivou você para esse ramo em especial, além do projeto? Então, ela te apresentou um projeto, você comprou a ideia, você se apaixonou, e o que continua te motivando, assim, que você vê no dia a dia, que fala assim, não, esse aqui é o caminho mesmo, é isso que eu gosto. Eu me apaixonei a inovação, a criatividade, e o gostar de atendimento direto ao público. Eu me apaixonei ali. Como que foi o processo de tirar toda essa ideia do papel? Olha, foi bem gostoso. Teve partes estressantes na parte da prática, né? De executar, porque era para a loja ter ficado pronta em dezembro. Então a gente comprou muita coisa para pegar o final do ano, né? E perder. Aproveitar o Natal Aproveitar o ali, Natal. Então muitos prazos não foram cumpridos isso na execução da obra. na execução da obra. Tanto que a segunda parte da loja não está pronta ainda. Então, de dezembro, que era para inaugurar a loja, 7 de dezembro, conseguimos 25 de janeiro a primeira parte. Nossa, bastante tempo. Isso. Mas, no mais, assim, eu estou contente, estamos sendo bem recebidos. Lógico que dá para melhorar. Muita gente ainda não conhece a nossa loja. Então, eu faço convite para o pessoal ir conhecer a loja. Falo nem ir para comprar, ir para conhecer, ver a diversidade. Os nossos preços são atrativos, são preços justos. Não trabalhamos, eu falo assim, enfiando a faca. Dificilmente vocês vão ver a gente fazendo uma promoção 50% de desconto. Eu acredito que nunca. Não vou falar nunca, porque nunca é uma palavra muito forte. Porque o nosso preço é justo. Então, A margem é justa. a margem é justa. Então, é uma loja que eu fiz já pensando em franquia. Daí, quando eu peguei a arquiteta, Ficou muito bonita a loja. eu falei, então vamos fazer em formato de franquia, já profetizando futuramente ser franquia. Para quem quer ver um pouco mais da loja, quem está nos assistindo, como que é o Instagram de vocês? Como que a pessoa consegue acessar para ver um pouco mais, conhecer a loja ali, para poder depois ir lá conhecer pessoalmente? Nosso Instagram é Big Bon Toys. Nosso endereço é Avenida Apucarana, 3960, em Umuarama, Paraná. Vocês abrem de que dia até que dia, os horários? Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30. E no sábado, das 8h30 às 17h. Todos os sábados esse horário. E no sábado tem uma novidade também, né? Que de vez em quando acontece ali, né? A princípio, todos os sábados estamos conseguindo. O Stitch está na nossa loja. Nós compramos o boneco Stitch. Esse aqui, ó. Isso. Então, nós temos o boneco Stitch exclusivo na nossa loja. Fala um pouquinho do seu mix lá da loja. Você trouxe aqui uma palhinha para a gente poder mostrar para o pessoal. Para quem que é a loja? Ela é só para pai e mãe? É para todos? É para adulto? Para criança? Como que é? A loja é para todas as idades. É uma loja de presentes. Falou que nós temos presentes desde bebês, uma naninha, até para o avô. Nós somos a loja referência hoje da Stanley, com a maior variedade de Umuarama e região de produtos Stanley. Trabalhamos com produtos originais. Temos uma variedade e exclusividade de pelúcias. Até está chegando pelúcias novas. Temos também bastante presentes criativos, canecas, copos. Está chegando também de times, tá? Profissões que o pessoal eles estavam pedindo bastante. Milka, trabalhamos com chocolate Milka. Fini, cestas também nós estamos trabalhando bastante. Cesta é legal, hein? Inclusive, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, aniversários. Inclusive, Rick, eu vou fazer um curso dia 30 e 31 em Sapiranga, Rio Grande do Sul, de cestas. Olha, um curso para montar cesta. Isso, eu fui na feira, na feira na Becasa, e eu me encantei por uma marca de embalagem, e eles vão oferecer 2 dias de curso de montagem de cesta. E a embalagem deles é diferenciada. Então, assim, eu gosto de me aprimorar muito. Hoje, assim, a nossa cesta, eu posso dizer, não é ainda a melhor cesta, a mais bonita na montagem, mas eu quero ser a melhor. E para isso, eu estou me preparando. De produtos, eu tenho certeza que é a melhor. Eu já vi sua cesta, inclusive, a gente viu um amigo nosso presentear outro, e os itens que tem dentro, Sim. é tudo fora da curva, assim, não tem nada padrão. Sim. Não é aquelas coisas que você compra em mercado e pronto.
Sim, totalmente diferente. tanto que a geleia que nós temos na loja é uma geleia de Santa Catarina. Tudo, eu provei antes. Quando alguém oferece algum produto para a gente colocar na loja, independente se é alimento, se é brinquedo, eles mandam a degustação para a gente ou eles mandam uma amostra do brinquedo para eu ver a qualidade. Senão, eu não vou colocar na loja. Vamos aprofundar um pouco mais dos produtos. A linha Stanley, que você tem uma variedade gigantesca. Eu mesmo, quando eu fui lá, conheci uma linha que eu nunca tinha visto, que é a linha Bar da Stanley, que é um lançamento. Para quem quer conhecer a Stanley, quais são a média de variedade que vocês têm lá? Fala um pouquinho mais sobre as quantidades, os itens. O que vocês têm lá da Stanley? Stanley nós temos cuia, bomba, jug, que é a queridinha do momento. As canecas Kincher. Linha Bar, inclusive, a Stanley lançou, que é uma das que não podem, a princípio, né, ser copiadas, fazerem réplicas. Por isso que fez naquele estilo prismático. Então, nós temos canecas, variedades de cor. Se você quer uma caneca vermelha, rosa, laranja, amarela, de qualquer cor, nós vamos encontrar lá. Na linha Vocês vão Bar, eu encontrar vi que lá. você tem copo de uísque, Isso, curto, longo, as taça de taças. Temos praticamente tudo que está lançando da Stanley, que tem opção da gente comprar, nós estamos comprando. tem prensa para Prensa fazer café. Isso aí francesa. foi legal, hein? Sim. E da parte de ervas, também eu vi que você tem a erva black lá. Fala um Isso. pouco mais sobre essa erva, que é um sucesso, né? A Erva Black, nós somos distribuidores autorizados pela Big Bom Distribuidora e nós vamos fazer a cessão da erva agora na segunda parte da loja. É uma erva que tem uma qualidade excelente, eu acredito que é a melhor aqui da região, não só da região, e nós temos o melhor preço também. Então, eu falo assim, tem muita gente que vai buscar erva no Paraguai e nós temos uma erva de qualidade aqui na nossa região com um ótimo preço. Então, não precisam ir no Paraguai para comprar milka, para comprar erva de tererê e para comprar Stanley. E quem já provou dessa erva aqui, gente, de verdade, você não vai querer tomar outra. Essa é a melhor erva que existe no mercado, na minha opinião. E tem outros sabores, tudo mais lá também na loja? Na loja, neste momento, hoje, eu tenho 4 sabores. Mas na segunda parte, que eu acredito que 20 dias no máximo a loja está montada, vou ter todos os sabores. Se eu não me engano, são 12 sabores. Perfeito. E sobre esses itens que está aqui? A capivara, vamos falar da capivara, queridinha. Tem vários tamanhos, né? Tem. Eu vi que tem pessoas que compram da grande, da menorzinha. A família capivara. Eu me apaixonei pela capivara. Tem a gigante, a G, a pequena, tem as capivaras de pulso, chaveiro, luminária, caneca. A capivara e o Stitch são os queridinhos do mundo, do momento, né? Não tem como se apaixonar, né? É lindo, é lindo. E sobre a linha Milka? Tô vendo aqui, já já a gente vai provar elas, hein? Eu vi que tem a parceria da Milka com a Oreo. Isso. O Milka, inclusive, eu tenho pouca variedade hoje, porque vendeu muito bem, mas já tá chegando a reposição enorme, acredito que semana que vem. Legal. E o que vai ter da Milka lá? Qual é a variedade que vai ter? Rick, eu não sei te falar agora todos os itens, porque vai chegar uns 30 Vai ter itens diferentes. de tudo da Milka. Tudo. Então, Da barrinha assim, pequena até... Tudo que tem da Milka eu comprei. Então, desde que tinha na distribuidora deles, eu pedi. E pro pessoal que gosta de ir lá no Paraguai para comprar uma Milka? Não, gente, o preço também, vocês podem conferir o preço lá na nossa loja, que tá semelhante, ou tem itens até mais baratos, tá? Que antes de colocar o Milka na loja, eu fiz a pesquisa de mercado. Certo. E me fala um pouquinho mais sobre essas castanhas aí. Eu provei, é muito boa. Mas é inclusive, muito boa. Gente, essa castanha também foi um item que eu conheci, me apaixonei. Então, eu falo que você não precisa ir para Natal, para o Nordeste, para comer castanha, tá, gente? Vocês E é uma castanha seleta, né? Ela é inteira, não tem castanha quebrada aí, né? Daqui que eu vou abrir ela. Fala um pouco mais dela enquanto eu abro. Gente, são itens selecionados, todas as castanhas, são saborizadas. Tem castanha com gergelim, coco, Ó, o crocante dela, ó. café, o morango, banana. Gente, quando eu experimentei de banana, eu achei que não iria ser bom. Maravilhosa. Açaí. Então, assim, é um produto, esse pote menor, 200 gramas. E tem o de 400 gramas também.
Então, é um item que você pode presentear ou se presentear. Eu garanto a qualidade. Então, se você gosta de castanha, frango de castanha, passa na loja e compra. Se você não gostar, você pode devolver, que eu devolvo o teu dinheiro. E é tão interessante que o salgadinho da castanha, ele permanece e depois vem o doce do chocolate. É incrível como os sabores não se misturam. É muito bom. Muito bom. Nossa, é muito bom mesmo. Vai lá e compra que vale muito a pena. Aí vi que você trouxe mais alguns itens. Essa pipoca também é um sucesso, né? Essa pipoca, nós lançamos ela na Feira Ponta de Estoque o ano passado. Foi um sucesso. Nós temos uma parceria com a Joyce da Popsia. Nós vendemos muito bem ela. Até engraçado... Ela é uma pipoca gourmet? Gourmet. Inclusive, eu fui na APAS. Eu gosto muito de ir em feiras. Uhum. Eu vi uma pipoca lá com a marca da Aviação, da Ninho. A embalagem linda. Não que não seja bom, mas eu não tive sorte naquele lote. Na experiência que eu tive não foi boa. Queria vender ela na loja. Provei. Tranquilo. Acontece. Toma uma aguinha aí. Essa pipoca, quando eu fui lá na loja, eu vi que ela tinha vários sabores também. Tem. Ela é uma pipoca que ela é revestida? Como que é? Ela tem a parte do ninho, ela tem... Quais são mais ou menos a variedade? Ela é passada no ninho. Igual essa daqui é leitino. Ela é passada no leite em pó. Aí tem de alpino, tem de paçoca, tem de churros, tem mesclado. Eu falando, né, da outra pipoca, que eu fui na feira em São Paulo, eu vi uma embalagem maravilhosa. Era um produto bom no dia da feira, mas quando veio para mim, não era o mesmo produto. Entendi. Então, não que... Você não queria arriscar? Não quis arriscar, que daí eles foram super gente boa com a gente. Eu comprei um valor enorme de pipoca, porque para distribuição você tem que comprar uma quantidade grande. Mas eu tive o azar de ter vindo furado. O argumento que eles me deram é que a embalagem veio furada. Nossa, então, prejudicou tudo. Então, quando eu provei a pipoca, ela tava tipo um isopor. Não dá. Não, tem daí eles queriam trocar e tudo. Eu falei, não, porque se eu colocar isso na loja e o cliente provar pela primeira vez... É o que vai ficar. É o que vai ficar. E essa pipoca aqui eu já trabalho há bastante tempo. E quem provou gosta. A primeira impressão que fica, não tem como. A gente pode até tentar fugir disso, mas não adianta. E sobre essas pílulas aqui, pode tomar mais uma aguinha aí. Sobre essas pílulas, me conta um pouco mais sobre isso aqui. Eu sei que isso daqui é uma brincadeira, uma coisa bem divertida. Mas me conta um pouco mais sobre elas. Essas pílulas eu achei muito legal quando... Tem um azulzinho aqui, viu? Quer ler a bula, Rick? Olha, essas pílulas também, quando eu conheci, eu falei, eu preciso vender na loja. É algo diferente para colocar na cesta, para presentear, para zoar o amigo, para zoar a mãe. Tem para todas as indicações. Azuzex. Para você que não dá no couro e sua mulher anda triste porque o danado não tá pegando nem no tranco e já fazem 6 meses que o defunto não dá nem sinal de vida e seu time já foi rebaixado para a 3ª divisão, bora tomar 5 pílulas por dia, muita catuaba, que você vai ficar arretado de novo. E sua mulher vai ficar rindo à toa. Aviso, em caso de emergência, chame o Ricardão. Muito bom. Aí tem o Quero Bofe pra zoar aquela amiga que vive tentando. Tem o Apaixonex da professora. Tem o Ressacotril. E eu trouxe pra você o Boss, Rick, que você é uma pessoa que eu admiro muito. Então leia o verdinho. Vou ler assim. E o que é? Um doce? É uma balinha. É uma balinha. Tipo um confeito. Que legal. Boss, sulfato de liderança. Já gostei do nome, hein? Uhum. Indicação. Para uma pessoa incrível, um profissional dedicado que inspira através do exemplo e trabalho duro. Um líder que ajuda o time a crescer e evoluir. Sempre em busca por resultados e sucesso para todos. Muito obrigado. De nada. Que honra, que elogio. Gente, que legal. Isso aqui é um ótimo presente, porque a pessoa, quando ela lê isso daqui, ela vai entender o recado que você quer passar para ela. E tem mais opções além dessas, né? Eu vi lá que tem uma variedade enorme. Tem mais de acho que 30 tipos. E tem muitas pessoas que, acho que inconscientemente, acham que precisam tomar medicamento. Não que não precisam, mas... eu tô com dor de cabeça, alguma coisa. Eu acho que tomando essa pílula, eu acho que já vai melhorar, hein? Já é um motivacional. Já é motivacional. Que bacana. Agora me conta um pouquinho, qual foi a parte mais difícil da sua jornada?
parte mais difícil da minha jornada, da minha vida no geral? Isso, no contexto geral. Pode ser pessoal, pode ser empresarial, o que você preferir. E que a minha vida, eu falo assim que nunca foi fácil, mas eu nunca desisti. Sempre foi assim com muita luta. Eu falo, às vezes eu penso, conversando com Deus, eu falo, Senhor, por que para mim é mais difícil? Mas sempre aconteceu. Nunca fiquei reclamando, nunca fiquei lamentando. Já caí, já levantei. Então, assim, a separação dos meus pais foi muito difícil. A minha mãe teve um câncer. Eu acho que foi a parte mais difícil foi quando a minha mãe teve o câncer. Mas junto ela teve um infarto. Nossa. A minha filha teve a pneumonia perto dos dias também. Então, naquela época, eu tinha saído da Nutrifoz e tinha uma lanchonete. E a minha mãe me ajudava muito também. Então, assim, eu tinha que levar a minha filha na escola, eu tinha que ver a minha mãe na UTI, eu tinha que cuidar de tudo, sabe? Tinha que buscar na escola, tinha que atender cliente. E eu em Moarama, naquela época, eu não tenho familiar aqui, eu não tinha familiar. Rede de apoio. Não, era só eu, minha mãe e minha filha. Então, para mim, foi uma fase muito difícil. Porque ela, por ter mais de 60 anos, tinha que ter alguém acompanhando no hospital. Então, eu dependi de familiares de fora, que às vezes não queria vir, já estava cansado, não era responsabilidade deles. Mas eu tenho uma tia que ela me ajudou bastante. Ou uma vizinha também eu agradeço muito ela, que ela me ajudou bastante. Então, acho que a fase mais difícil da minha vida foi essa. Porque a minha mãe ela é meu suporte, né? Porque eu sou filha única. Entendi. Então, acho que foi a fase mais difícil. E você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não. Eu não posso desistir. Não era uma opção. Não. Nunca. E isso te impulsionou de alguma forma a querer mais ainda? Olha, A ter mais recursos e sair dessa situação? Ter alguma coisa além para poder... sempre eu sonhei, sempre tive bastante ambição. Mas, assim, aquela ambição controlada, assim, sabe? Ter uma vida tranquila, ter uma vida com qualidade. E depois que eu tive a minha filha, eu sempre quis dar o melhor. Como todo pai, né? Que ela tenha ter o que eu não tive. E qual que é o seu maior sonho? Hoje, ter uma estabilidade financeira, porque a gente faz muitos compromissos, muitos sonhos, né? Eu ainda tenho metas. Eu quero construir a distribuidora na rodovia. Inclusive, eu tenho que agradecer à Prefeitura de Pirobal que nós ganhamos o terreno lá. Que legal. Então, tem essa meta ainda. Terminar de pagar os compromissos assumidos, né, com a loja. Tenho que levar minha filha para Disney. Tenho... É o mundo encantado. Então ainda tenho umas metas, mas também eu quero, daí depois de tudo isso, eu quero ficar tranquila. Porque senão a gente só fica trabalhando, né, Rick? E só para o pessoal entender um pouquinho da sua jornada. Hoje você se dedica quanto tempo aos seus negócios? Uma jornada diária aí. Rick, eu acordo 5 e pouco da manhã, eu já estou trabalhando no celular. Eu chego em casa umas 7, 8 horas, eu ainda estou trabalhando no celular. Para aquelas pessoas que acham que é das 8 às 6, Não, não é não. não existe, né? Não é. Empreender tem suas dores, mas também tem suas vantagens. Conta uma vantagem que você acha super interessante do empreendedorismo. Eu adoro as minhas feiras. É gostoso também você ter a tua empresa, você fazer com a tua fazer a tua cara. Para quem igual para minha filha é gratificante ela ter a empresa dela. Até falo para ela que hoje eu não faço questão que ela tenha uma profissão, um exemplo, seja advogado, seja uma arquiteta. Eu falo que eu quero que ela faça o que ela tem vontade, mas se ela cuidar do que nós temos, eu já fico muito feliz. Legal. Eu incentivo ela a ser vendedora. É uma ótima profissão. Acho que é uma das profissões que... Sim. Essa sim é uma estabilidade. Porque a pessoa consegue se garantir, né? Em qualquer lugar, qualquer esfera. Todo mundo precisa de um bom vendedor. As pessoas desvalorizam muito o vendedor. E eu acho, né, eu tenho certeza que o vendedor é a melhor profissão que tem. Porque hoje um médico precisa ser vendedor. Até eu lembro quando eu trabalhava na Nutrifoz, o gerente falava, o Coutinho, eu preciso de venderinário, não de veterinário, venderinário, porque o veterinário precisa vender também. Uhum.
Todo mundo precisa. Como mulher, quais são os desafios que você mais enfrentou, assim, em relação à sexualidade, por ser mulher? O que você enxerga, assim, nesse mundo do empreendedorismo também? Bastante. Até na distribuidora, na estrada, assédio a gente já sofreu também por parte de clientes. Isso eu falo na distribuidora. Por ser mulher, por estar sempre com um sorriso no rosto, as pessoas acham que a gente está dando moral por ser simpática. Ou tem homens também, por você estar à frente do teu negócio, você ser mulher, eles não concordam em receber ordem de mulher. Ou por achar que você ser mulher, não, o que você está falando não é o certo. Então, assim, a gente passa bastante desafios ainda. E como que você conseguiu contornar todos eles? Eu nunca liguei. Foda-se. Em vez de chorar, Não. continua fazendo o seu. Sempre a minha opinião, assim, o meu feeling, eu falo que é muito aguçado, assim. Não que eu sei de tudo. Eu erro bastante também. Mas sempre eu segui o meu instinto. E fala uma decisão bem arriscada que você já tomou no seu negócio. Fazer ele. Porque eu não planejei. Eu resolvi montar ele o ano passado. E aí o planejamento veio depois. Sim. E como que foi, assim? Foi desafiador? Ou você acredita que foi uma decisão certa? Foi a decisão certa hoje, que eu me encantei, mas não teve planejamento, porque o investimento foi muito mais alto do que eu imaginava. E dobrou o Dobrou. orçamento? Porque, primeiro, seria só onde que era a Eletrônica Brasil, onde eu estou hoje. E depois teve a oportunidade de pegar ali o espaço ao lado, onde era a Eletrônica a Dona Onça. Então, dobrou. Entendi. Então, esse foi a minha maior loucura. E qual foi a maior lição que empreendedorismo te ensinou? Vamos supor, você saiu de uma trajetória toda de carreira ali, de colaboradora, e passou a empreender. Qual foi a maior lição que você enxergou de tudo isso? Quando você saiu do papel de colaborador para empreendedor? Não é fácil, mas eu sou capaz. Tem muitas pessoas, hoje eu vejo assim, que têm sonhos de empreender, e na hora, a gente até dá conselho, sabe? Que a pessoa tem uma visão e você dá vontade de falar, não faz isso agora, porque não é fácil. Você tem aquela responsabilidade todo dia de boletos, pagar funcionário, muitas vezes você fica sem retirada. E as pessoas acham que, um exemplo, você está vendendo lá 200 mil reais, mas você não está lucrando aquilo. E porque você tem que pagar os boletos, você tem que ter novidades sempre. Então, as pessoas acham que empreender é uma realidade diferente, muito boa. E não é. Você tem que gostar, você tem que ter certeza que quer aquilo. Você tem que saber onde você quer chegar. Então, assim, planeja antes. E não só sonho também, tem que buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. Conversar com pessoas, fazer network. Escutar as pessoas. Aumentar a rede de contato. Eu falo assim, escutar as pessoas mais velhas, em partes, porque tem muita gente hoje também que te desanima. Aquela pessoa que tem uma mente muito fechada. Então, você tem que escutar pessoas de sucesso. Pessoas que vão pegar pessoas que teve sucesso na vida, no teu negócio, e escutar. Mas não quer dizer que você tem que fazer aquilo que aquela pessoa falou. Porque cada negócio é único. Tem seu DNA. Sim. E hoje, como que você faz para realizar suas compras? Eu sei que você falou que gosta de ir nas feiras, tá? Conta um pouco mais dessa experiência pra gente sentir isso, entender como que é. Eu vou nas feiras para estar ciente das novidades. O ano passado eu fui em 3 ou 4 em São Paulo, lá no Expo Center Norte. E fico olhando o que me apaixona, assim, sabe? Mas também tá vindo muitos fornecedores até nós, assim, sabe? Até uma nova parceria que eu estou fazendo agora é a Janot. Então, são brinquedos pedagógicos de ótima qualidade. Eu vou ganhar um expositor maravilhoso que eu me encantei. Inclusive, eu visitei a ReHap em Cascavel e vi aquele expositor. Eu queria fazer aquele expositor na nossa loja. E vou ter ele na nossa loja. Que legal. Então, assim, são coisas que eu tô ficando feliz. E a sua loja, além de ser muito encantadora, tem toda essa paixão por trás. Eu imagino que no seu mercado o mix deve ser infinito, né, de possibilidades, porque tem muita coisa. Como que você faz para selecionar, além da paixão, existe alguma lógica ou não? É aquilo que você é intuitivo mesmo? É bastante intuitivo e também é o que está em alta no mercado.
eu tenho coisas que têm alta no mercado também. Tem coisas que eu falo, gente, como que isso vende? Uhum. Então tem isso também, né? Então tem lógica. Tem lógica Tem também. emoção com lógica. Também não pode ser só o que eu quero, né? Aham. Mas eu vou muito pelo que tá em alta do mercado, o que o público tá pedindo Uhum. e as novidades, ou as exclusividades é o que eu me apaixono. Inclusive, eu fui em uma feira em São Paulo e eu fui dar uma volta lá no Cidade Jardim, no shopping, né? Classe AAA, lá em São Paulo. Aí eu fui ver um fornecedor nosso, a Michu. E do lado eu vi uma outra marca de pelúcia, que eu vi um pato lá. Eu me apaixonei por aquele pato. Gente, o pato é lindo. Eu falei, eu quero vender esse pato. Tanto que eu já estou fazendo a parceria. Já vou ter o pato na loja. Que legal. Então tem muito disso. E esse pato, o que te encantou nele? Assim, qual que é o diferencial dele? Ele é lindo, mas ele tem como que eu posso dizer? O acabamento é diferenciado, ele tem Textura. textura. Não sei dizer, você vai ver. Logo, logo você já vai ver ele na loja. Não quero ir lá. E eu também sei que você tem presentes maravilhosos na loja, monta cestas maravilhosas na loja, mas eu gostaria de saber, na sua visão, o que a sua loja impacta para o Moarama? Rick, você falou a palavra-chave. Presente, eu falei Me Too. Eu estava esquecendo. Eu trouxe um presente para você, para Letícia e para Eloá. Muito obrigado! É pra Eloá? É isso, é para Eloá. Ai, meu... Tá bordado? Tá bordado. Gente, que lindo. Pra vocês verem aqui, ó. Na loja nós somos referência também. Eloá é minha filha mais recente. Ela tá com 12 dias. Acabou de nascer. Uma princesa. Minhas olheiras aqui não são à toa. Muito obrigado mesmo. Muito linda. Nossa, ela vai amar. E, ó, essa sacola falar pra Letícia. É da boneca, da mesma. Então aqui é da sua nova parceria. Isso. Nossa, o acabamento é maravilhoso mesmo, hein? E a sacola é da mesma da boneca. Que as bonecas têm nome, têm modelos. Que legal. Essa é da princesa Ângela. Essa é da Eloá. Isso. Muito obrigado pelo presente, tá? De nada. Nossa, adorei. Vou passar pra Letícia, ela vai adorar lá também, com certeza. Vou deixar até aqui no cantinho já. Mas vamos lá, voltando à realidade, então trazendo para o Moarama um impacto para quem é da cidade. Como que você vê isso como um lado positivo para os moradores daqui da cidade, que muitas vezes não tinha acesso a esses tipos de produto, a qualidade dos produtos que você trabalha? Eu sei que lá você também tem bolsas escolares e tudo mais. Para quem que é a sua loja? Me conta um pouco mais em detalhes, para o moaramense que queira procurar esse tipo de produto lá na sua loja. Eu acho positivo. Eu vejo que o Moarama não tinha uma loja nesse estilo. E o nosso público ali, eu falo que é de A a Z. Todo mundo que for na loja vai ser bem recebido. Não é porque é uma loja que é tão linda que ela é cara, não, por exemplo. Não é cara. Tem itens acessíveis. Tem itens a partir de R$ 1,99 na loja. Legal. E todo mundo que for lá vai ser bem atendido, pode tomar um cappuccino, pode ir lá para tirar uma foto apenas com o Stitch ou ir conversar com a gente. Então, assim, lá tem... Se você quer presentear mãe, pai, avô, a criança, ou se presentear, lá você vai encontrar. Tem maquiagens infantis, tem copos Stanley, tem canecas, tem chocolates, tem pelúcias. Vai ter também do outro lado da loja camisetas de personagens, todos os tipos de personagens infantis e adultos também, pai e filho. E os pijamas, gente, chegou os pijamas de personagens. É muito completa a sua loja, né? E está chegando também os carrinhos elétricos, está chegando bastante coisa. Esses carrinhos elétricos é aqueles que, tipo, tem no shopping, para os pais andarem com os filhos? Isso. Nossa, que legal. Tá chegando bastante coisa. Que legal. E vamos lá. Chegando já para as pautas finais. Quais são os próximos passos da sua empresa? Vai inaugurar a parte 2, né? Inaugurar a parte 2, que daí eu vou fazer a inauguração da loja que eu não fiz ainda. Eu convido todos vocês. Eu peço que sigam a nossa página no Instagram. Lá vou atualizar sobre a inauguração da loja e lá vocês ficam sabendo de todas as novidades. Certo. E você já pensou em expandir isso para outras cidades? Ou apenas o sistema de franquia? Você pensa em abrir uma filial? Como que é? Se alguém tiver interesse na sua franquia, já pode deixar no contato com você? Porque as pessoas podem olhar o seu negócio, se inspirar e querer ter um também. Como que vai funcionar? Eu já tenho uma pessoa na fila, por incrível que pareça. Já coloca outra, então. Então, que bom. Então, eu falo que eu quero fazer acontecer ali. Certo. Ver os itens que deram certo, que vão dar certo, que eu vou incluir ou não. E depois eu penso, eu não sei se vai ser o formato de filial ou franquia.
Mas que bom, já tenho 2. E como que você enxerga o mercado de brinquedos e de presentes infantis? Eu acho que é um mercado que cresce cada vez mais. Eu falo porque na distribuidora, até na pandemia, nós compramos a indústria de biscoito de polvilho na pandemia. E as vendas só cresceram. E até a parte da distribuidora que mais vende são os brinquedos, doce brinquedo. O público infantil é um público que não para nunca, porque a criança, ela compra quando está indo para a escola, os pais compram, os avós compram. E sem falar que criança, gente, criança encanta. Eu sou apaixonada por crianças. Se eu pudesse, eu tinha, sei lá, uns cinco filhos. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente? Eu poderia ter feito umas escolhas melhores de relacionamento. Ótimo, essa é muito boa. Qual o maior conselho que você pode dar para quem quer empreender? Olha, eu falo que você tem que ter medo, mas nem tanto. Você tem que estudar o mercado que você quer entrar. Você tem que se basear por empresas boas. Eu faço muito pesquisa de mercado. Eu sempre pesquiso empresas melhores que a minha. Eu estou indo na feira em São Paulo, mas eu não vou só na feira em São Paulo. Eu vou nos melhores shoppings, eu vou nas melhores lojas. Se inaugura um shopping em Cascavel, em Toledo, em qualquer lugar que tem, eu vou, eu me apresento, eu falo, eu tenho uma loja em Umuarama, eu vim para conhecer a tua loja. Eu não vou como um anônimo, sabe? Eu me apresento. Eu tiro foto de fabricantes de brinquedos, eu entro em contato. Esse é o meu diferencial. Eu pesquiso o mercado. Tá sempre se atualizando. Sempre. E como que você lida com a pressão e o estresse do dia a dia? Isso aí é tranquilo. Acho que a GVT foi uma boa bagagem para mim. Já ficou gato escaldado ali. Não, ali era muita meta. Que hábito te ajuda a manter o foco, te ajuda a manter com produtividade? Olha, isso eu tenho que melhorar um pouco, porque eu sou muito ansiosa, eu sou criativa até demais, inova até demais, então isso aí eu tenho que melhorar um pouco. Perfeito. E você tem algum mantra? Acordar cedo, alguma coisa assim? Porque no meu caso, como empreendedor, eu falo que quem acorda cedo consegue se planejar melhor. Acorda mais cedo que o padrão, né? Por exemplo, aqui na empresa, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã para já deixar tudo muito organizado para o meu dia começar leve. Porque se eu acordar já em cima dos compromissos, eu sinto que o meu dia pesa, porque não deu tempo de planejar nada, só estou cumprindo a agenda. Qual que é o seu mantra? Esse eu tenho que melhorar, porque como eu tenho as duas agora e tá muito novo para mim, então assim, eu vejo que eu tô tapando muito buraco. Então isso daí eu tenho que melhorar na minha vida. Porque eu tenho que, um exemplo, eu acordo 5 horas da manhã. 6 horas eu já começo a pagar os boletos. Eu já começo lá no DDA a pagar tudo que eu tenho que pagar. Aí eu levo a minha filha na escola às 7. Levo para a escola, daí eu vou para a loja. E daí lá eu começo a montar as cestas, que tem que montar, que já são os pedidos. Que é você que monta. E eu e a Lorena. Certo. A princípio somos nós duas. E daí ali começa. Mas às vezes, assim, eu me perdi na minha agenda. Então isso daí eu tenho que melhorar, eu assumo. Mas logo você recupera. Até acostumar com o varejo. Eu sou um pouquinho desorganizada nessa parte. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu pro empreendedorismo de alguém? Que você pegou e falou, nossa, isso daqui eu vou aplicar. Olha, o melhor conselho que eu recebi até agora, por enquanto, foi para estar aqui, que eu não queria estar aqui. De verdade. Eu estava com muita vergonha de estar aqui. Obrigado por aceitar o convite. E realmente, é um conselho para todos. Tem que se expor, você precisa mostrar isso pro mundo. Você é uma pessoa maravilhosa, tem uma história maravilhosa, linda. Quem conheceu o seu negócio, entra lá dentro, vai entender a essência. Não tem como. É muito importante mesmo. Tem que se expor. Imagina quantas pessoas você está impactando, está conseguindo, talvez, inspirar através das suas falas hoje, através da sua história de hoje. Com certeza. E falar em inspiração, quem que é? Onde você se inspira? Quem que é a pessoa que você busca uma inspiração ou alguma loja? Quem que é o negócio de sucesso que você fala, nossa, é isso daqui que eu quero pra mim também. Não copiar, mas sim se inspirar. Rick, não tem, assim. Porque até eu fico muito na internet procurando. Eu procuro coisas específicas, assim. Eu quero
Tipo, uma loja de bonecas, igual a Me Too, eu acho que como loja de boneca é perfeita. Uhum. É uma referência na loja de bonecas. Mas até eu vou muito em lojas, tipo, na ReHap, outras lojas, assim. Mas eu vejo que a minha loja não tá atrás. Uhum. Eu falo, poxa, a minha loja não tá perdendo pra ninguém. Eu fui em São Paulo, falei, nossa, eu fiquei feliz. Eu vou em grandes centros, em Maringá, eu falei, poxa, eu fiquei muito feliz. Não sendo, querendo ser arrogante ou se achando, sabe? Mas é que eu pesquisei tanta loja, acho que foi um pouquinho de cada. Uhum. Antes, um exemplo, é o Imaginário. Não, a Zona Criativa. É que eu coloquei as melhores marcas dentro da loja. Então, por isso que eu acho que eu tô tranquila. Entendi. E o seu eu do passado, quando você tinha seus 5, 6 anos, imaginava que você ia chegar onde você chegou hoje? Nunca. Eu me imaginava, talvez, uma babá. Eu era muito tímida. Então, eu tenho que agradecer a Deus e as oportunidades que vieram para mim. Eu falo que ali, quando veio a oportunidade de estagiar no IAP, e que as pessoas foram falando que eu era boa, e que eu fui pegando a confiança que eu era boa, e que todas as entrevistas que eu fiz na minha vida, que eu passei pegando a confiança, eu falei, opa, isso daí para mim me ajudou muito. Porque eu imaginava, quando eu morava lá com a minha mãe, que no máximo que eu seria, talvez assim, babá. Doméstica não, porque eu nunca fui boa para ser dona de limpar a casa. Uhum. Mas babá eu me imaginava. Por gostar de criança, É, tem tudo a ver. mas para limpar a casa não. Gosta de leitura Não, e filmes? gosto. É mais do visual. Tem algum que você gosta muito que você indicaria pra alguém assistir? Eu gosto de filmes de tiro, suspense. Bang Bang. Nossa, assisti Yellowstone. Eu Nossa, assisti, muito bom. Eu assisti também maravilhoso. o 1883, que é a continuação. Sim, sim. E 1923. Que é o antes. O 1883 é o antes, né? E o 1923, que é a Eu- sequência. Sim, Muito legal. bom. Eu ainda não assisti esse, eu vou assistir. Muito Mas pra quem não assistiu Yellowstone é maravilhoso, hein? Sim. E o empreendedor que você admira? O empresário que o contexto te admira, que você fala, nossa, isso aqui é uma coisa que o cara que chegou lá, a história dele é top. O seu Mário Gazinho é uma referência, né? Uhum. Eu falo que você é um turco, que eu te admiro também, que você é um menino novo, muito, muito inteligente. Muito obrigado. Tem várias pessoas que eu admiro, né? Mas, assim, o seu Mário Gazinho, que eu posso te falar agora que eu lembro, você. Acho que seriam essas duas no momento que eu te falaria. Tem algum erro que já te ensinou muito? Você Vários, né? cometeu e falou, nossa, aqui eu aprendi com força, não vou mais errar nisso. Eu confio muito nas pessoas. Então, eu acho que eu tenho que. Eu falo muito da minha vida para as pessoas. Isso eu tenho que melhorar. Eu tenho que aprender a falar menos. Eu confio demais. E ser um bom ouvinte, o que você acredita que pode melhorar? Eu tenho que aprender a ser uma boa ouvinte. É aquela questão de ter 2 ouvidos e uma boca, né? Isso é bom, muito bom. Qual que é o maior orgulho que você tem da sua vida, da sua jornada, da sua história? De onde eu cheguei e da minha filha. Minha filha, eu falo que ela é uma angeliquinha versão melhorada. E a Gigi é a garota propaganda, né, Ela da Big é. Bom. A próximo podcast a gente vai gravar com a Gigi junto. Até a Angélica falou antes de começar. A Gigi aqui vai querer responder todas as perguntas. Fala um pouco mais da sua história com a sua filha. Assim, eu sei que você leva ela para a loja, então você já começa a incentivar ela a entrar no empreendedorismo, né? A Gigi, desde os 2 anos e meio, ela me acompanha. Eu sempre trabalhei, um exemplo, em uma empresa e vendia alguma coisa. Uhum. Quando eu trabalhava, um exemplo, na prefeitura, eu fazia bombons depois das 17 horas. Ou fazia bolo de pote. Eu sempre tive uma segunda renda, porque eu sempre gostei de dinheiro. Uhum. Então, quando a Gigi tinha 2 anos e meio, eu queria dar para ela aqueles ursos bem grandes. Então, eu falei, Gigi, você vai ter que me ajudar. Ela nem entendia muito, mas você vai ter que me ajudar a vender essas semijoias. E levei ela junto comigo para vender as semijoias. Então, assim, quando eu iria para o Mato Grosso do Sul, que eu fiquei mais de 2 anos pela distribuidora indo para Mato Grosso do Sul, até Ponta Porã. Ela foi muitas vezes comigo. Ela fala que a primeira venda dela foi uma bananinha. Então, assim, ela já foi comigo para ajudar a entregar, para ajudar a vender. Eu sempre ensinei ela a ser humilde.
também, porque eu quero preparar ela para a vida. Eu não quero que a minha filha seja frágil, delicada. Não que eu possa ser delicada, mas ela tem que saber o valor das coisas. Uhum. Porque se um dia... É que também eu tenho isso muito que eu aprendi com a minha mãe. Naquela questão, se um dia ela faltar, eu faltar, ela saber viver sem mim. Sua mãe, aconteceu uma coisa muito grave também no meio do caminho, né? Sim. Então, e a Giovana eu vejo... Hoje Que ela... idade você tinha quando sua mãe sofreu o infarto junto com o câncer? Não, eu já tinha Giovana. Foi... Nós estamos em 2000... Acho que foi em 2018, 19. Mas assim, não tinha muita idade. Você não tinha muita idade, né? Então, Sim. importante. Me fala uma coisa que não pode faltar no presente, para quem vai presentear. Não pode faltar. Entrou lá na sua loja, tem que comprar. Você fala... Alguém vai presentear alguém. Além do presente, o que mais que ela tem que levar para ela? Para ela... Na realidade, assim, um chocolate Milka, ela já fica feliz, né? Nem que seja um bombonzinho para ela, já tá bom. Mas uma capivara, brincadeira. Um Fini. Um Fini, mas... é um Milka, né? Meio que a A sensação, castanha. né? A geleia que tem lá também é maravilhosa, gente. É verdade, eu já provei a geleia. Muito A boa mesmo. geleia. Muito boa. E uma frase que te motiva, tem alguma? Isso daí eu li em um livro, na realidade, quando eu era criança eu lia mais, tá? Eu peguei um livro na biblioteca e tinha escrito na capa assim: tente sempre e não diga que a batalha está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. Então acho que essa frase sempre me acompanhou. Que legal. Tem algum sonho que você deseja realizar mais no curto prazo? Uma viagem, alguma situação que você queira executar? Vou brincar, emagrecer. Não, na realidade, Acho que esse é o sonho de todos os brasileiros. te emagrece e engorda com uma facilidade, Nossa, né? Engorda, é né? rápido. Porque emagrecer tá difícil depois de uma certa idade. Na realidade, estabilizar a loja, né? Terminar ali a segunda parte e se tornar bem conhecido em Umuarama. E qual que é a sensação de ver sua loja pronta? Ah, é uma felicidade imensa. E é gratificante quando as pessoas entram na loja e ficam contentes, se encantam com a loja como eu. Se pudesse definir a Big Bom Toys em uma palavra, qual que seria a palavra? Alegria. Ótimo. É verdade. O pior que resume muito bem a loja mesmo. Não tem como não ficar alegre, é muito colorido, né? É muito Sim. bonito. Nossa, arquiteta, parabéns, hein? Foi muito Anne, ó. assertivo. Muito assertivo. Se quiser fazer o merchan pra ela, pode Não, fazer. a Anne foi uma pessoa da Unique Arquitetura. Não estamos ganhando nada, tá, gente? Mas ela foi uma pessoa muito importante. Ficou muito bom o projeto. O que é sucesso pra você? Ah, sucesso é ser feliz. Não é só dinheiro. Sucesso é ser realizado, ser feliz, ter saúde. Seria a família... Como que eu posso dizer? Acho que seria isso mesmo, Rick. Ser feliz, ter saúde. Porque não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Com certeza. Tem alguma pergunta que você queira que eu te faça? Não. É isso? É isso. Deixa uma mensagem, então, pra quem tá assistindo, inspiradora. Inspiradora? Gente, não desistam dos seus sonhos. Eu vim de baixo também. Como eu brinco, né? Eu nasci guerreira e não herdeira. Mas eu gostaria de ter nascido herdeira, tá, gente? E é isso. Todo mundo consegue chegar onde quer. Visitem a Big Bom. Vamos lá dançar a dança da capivara com a gente. Angélica, foi um imenso prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, eu reforço o convite dela. Vão conhecer a loja. É linda a loja, é maravilhosa. Vocês não vão, assim, se arrepender mesmo. Além de ter as delícias lá, você vai ver muitas outras coisas. Inclusive, tem aquele pet que respira. Ai, gente, é outra paixão. Nossa, quando eu entrei na loja, eu fiquei surpreso. Tinha um monte. Você fez, meu, que tanto de animal é esse? E era os pets que respiram, mas não são pelúcias também, né? Esse eu me apaixonei também. Foi uma feira que eu me apaixonei. Nossa, e é maravilhoso. Então, assim, vai lá na loja, tem itens para todas as idades. Para você que quer presentear sua esposa, ou algum amigo, ou até uma pessoa, um cliente, montar uma cesta. A Big Bom é maravilhosa. Muito obrigado, sua história é linda. Parabéns pelo sucesso que você se tornou. Continue inspirando pessoas. Fiquei muito feliz de te conhecer um pouco mais hoje. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. Você também é uma pessoa que eu admiro muito. E obrigada, pessoal. Assistam, tá? Para eu me tornar conhecida.
Beijos e brincadeira, gente. Até a próxima.